Fala galera, beleza? Então, eu acabei de fazer um Rios lá falando sobre o Super Mundial e tal. E agora eu vim falar aqui mais um pouquinho do nosso Coringão. Cara, toda hora você abre a reportagem, cara, não tem uma coisa positiva, não é? Estão falando agora que o Romarinho foi oferecido. Aí eles jogam isso para ver o que nós torcedores achamos, né? Sobre trazer o Romarinho de volta ou não. Na minha opinião, Romarinho, muito obrigado por tudo. Você jogou muito, né? No pouco tempo que jogou no Corinthians. Era assassino de porco, fazia gol de letra nos caras, entendeu? Mas aquele time lá era um outro time, Romarinho. Você era jovem naquela época, entendeu? Né? Você veio do Bragantino na época, se eu não estou enganado. E chegou no Corinthians e virou assim um ídolo rápido pelo que fez. Não é qualquer jogador que faz o que você fez lá na Bomboneira, né? Dar uma cavadinha assim em cima do goleiro dos caras. Entendeu? Se era outro cara, dava um porradão, o goleiro pegava, chutava pra fora, as pernas tremiam. Você não, foi frio. Acho que tinha sido o seu primeiro toque na bola, entendeu? O Tite foi lá e te colocou. Eu me lembro como se fosse hoje, cara. Eu tava numa pizzaria chamada Pizzalite, né? Lá na Rocinha. E aí, eu tava com um amigo meu, o Marcelão Tink. E eu tava toda hora enchendo o saco dele, cheio de gente lá vendo os jogos, né? E eu. Assim, mas não era um monte de corintiano, não, tá? Um monte de corintiano é ruim, hein? O pessoal tava até torcendo contra. E eu tava lá, meu camisão, jaquetão do Corinthians, como sempre, entendeu? Tenho ela até hoje aqui. E quando o Boca Júnior fez o gol, o tanto de gente que olhou pra trás, virou pra mim, comemorou na minha cara, assim, sabe? Tipo, os caras pra tudo contra mesmo, sabe? E a gente corintiano é isso, meu irmão, é contra tudo e contra todos. E daí eu tô lá falando com ele, na época eu bebia, a gente estava já na segunda ou na terceira torre de chopp, e aí eu falando com o Marcelão. Porra, Tink, caraca, o Tite tá dando mole. Pô, esse Romarinho chegou agora, o moleque tá novo, pô, meteu um gol contra o Palmeiras, cara. Bota o moleque, bota o moleque. E ele, quem é esse Romarinho, cara? Eu falei, pô, o moleque fez o gol, cara, no clássico contra o Palmeiras aí, cara. Ele tinha metido um ou foi dois, eu acho que foi um dois. Até que a gente ganhou o jogo deles, 2-1. E aí ele, pô, não sei quem é esse moleque não e tal. E eu, pô, pode, mano, vai, pô, pode confiar em mim. Eu assisto todos os jogos coisas. Eu sei que tu é doente, ele falando. Eu sei que tu é doente, pô, tu vê esse timeco aí, que ele é flamenguista, né? E entre amigos é isso. Flamengo é timeco, eu falo que o Flamengo é timeco, e ele fala que o meu Corinthians é timeco, e é assim. Vocês sabem o que eu tô falando. E aí, ainda mais naquela época. Naquela época o Flamengo realmente era o timeco. O Corinthians se tornou o Flamengo daquela época e o Flamengo se tornou o Corinthians daquela época, que era o papão, né, que ganhava os títulos e ia pra cima e goleava na casa dos adversários, entendeu? Então o Flamengo jogando futebol mais ofensivo agora, né? Vamos falar a verdade. E daí, cara, o Tite vai lá e bota o Romarinho. Cara, quando o Romarinho faz aquele gol, ele olha pra minha cara assim, tipo incrédulo. Ele fala assim, caraca, velho, tu tá enchendo o saco falando desse cara o tempo todo, o cara entrou e fez o gol. Como é que tu sabia? Aí eu não sabia, cara, eu vivo o Corinthians, cara. Entendeu? O Romarinho tá numa boa fase, se o moleque tá bem, bota pra jogar. Mudando um pouco de assunto, é igual aquela época lá que era pra ter levado o Ganso e o Neymar pra seleção, o moleque tava destruindo aí. Eu nem gosto do Neymar, porque ele não decide quando a gente precisa, não decide. Tá? Não é da pessoa, não tem nada contra ele que eu não conheço. Ele não decide pra seleção, fica caindo, fica rolando no chão, é bem procurado, procurado em campo, apanha pra caramba, apanha. Mas aí fica se jogando tanto que o juiz às vezes não dá falta, né? Só fugindo um pouquinho. Então o que acontece? Quando foi aquele gol lá, eu levantei também lá no meio de todo mundo lá. Que é Corinthians, seus merda do caralho. E tá, e dele um tapão na mesa lá e tal. Ainda bem que o dono da pizzaria lá, o Sérgio, já me conhecia, que na época eu jovem, né? Vivia na rua bebendo pra caramba.
E ele sabia que eu era de boa, não tava ali pra arrumar tumulto com ninguém. Quando os caras me zoaram, eu aceitei, fiquei calado, fiquei puto pra caralho, entendeu? O nego falando que nunca ia ser, que ia continuar virgão da América, esse tipo de coisa. E quando nós fizemos gol lá, eu fui lá e bati na mesa e é isso, porque é Corinthians, pai, na raça, entendeu? E sempre foi e sempre vai ser. Só precisa de tirar esses caras que estão lá no comando, entendeu? Fazer uma reforma estatutária aí, colocar um negócio igual o Flamengo colocou no dele, que é o seguinte: você é presidente? Tudo bem. Assine esse termo aqui. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, meu amigo. Você entrou aqui. Se você assinar algum papel que o Flamengo leve prejuízo, você paga com o seu bolso, seu dinheiro. Não é o dinheiro do clube, não. Você não vai chegar aqui e deixar uma herança maldita, não. Isso aqui não é brincadeira, não, meu irmão. Esse dinheiro aqui não é meu e não é seu. Esse dinheiro aqui pertence a um monte de pessoas. Você está representando um clube, né? Entendeu? São milhões e milhões de torcedores. Então, você tem que fazer o certo. Se você vier aqui para fazer sacanagem, para favorecer amigo, para sacanear, você vai pagar com o seu bolso. Quando você entra lá, é assim. Por que o Corinthians não pode fazer uma parada igual? Eu sou super a favor de fazer isso, entendeu? E pros que ficam falando assim, pô, esse cara vem aqui toda hora, fica elogiando Flamengo e Palmeiras. Tem que elogiar o que é bom, meu irmão, o que os caras estão fazendo de bom, entendeu? Nós, corintianos, a gente tem nossa história, nós somos a torcida mais apaixonada do Brasil, não adianta, flamenguistas, nisso daí não dá pra vocês. Vocês sabem disso. Vocês podem ter a maior torcida, não tem problema. Mas a torcida mais apaixonada do Brasil, meu irmão, não adianta, é a fiel, entendeu? A fiel que eu digo não é gaviões só não, é fiel torcida. São todos nós corintianos, que eu não faço parte de torcida organizada nenhuma, e nem quero, tá? O que acontece? Quando a gente vai para estádio, meu irmão, a gente cansou de calar estádio de rival. Eu tenho um amigo cruzeirense que ele falou para mim o seguinte, cara, foi inacreditável o que eu vi, cara. Eu fui pro Mineirão agora, foi ano passado, e ele falou, cara, nós estávamos metendo 3-0 no Corinthians, cara, e só dava para ouvir a torcida do Corinthians. Isso é ridículo. Não dá. Não tem como disputar com vocês, não tem condições. Cara, qualquer um outro time, qualquer uma outra torcida tinha ido embora. Entendeu? Ou tinha parado de cantar, o cara perde as forças, sei lá, mas a gente não, a gente tá ali, a gente apoia. Entrou em campo, são 90 ou 100, sei lá quanto tempo vai ter de acréscimo, minutos de apoio. Independente do que aconteça, nós vamos apoiar. Acabou o jogo, aí o pau quebra, meu irmão. O pau quebra que eu digo é no bom sentido. Não quero violência com ninguém, não quero que a torcida vá lá e bata nos jogadores. Quero que o pau quebra é o seguinte, debate. Chegue lá, cobre eles. Eles são bem remunerados, tá? Para o país que a gente vive, os salários dos jogadores são bons. E vocês, jogadores, vocês sabem disso, tá? Eu não tô dizendo o molequinho que subiu da base, não, que o salário do molequinho da base não é ruim. Não é ruim. Vejam bem, o salário mínimo brasileiro, a gente sabe o valor, né? 1.500, vamos arredondar aí R$1.600. O salário mínimo do Brasil é isso, né? O rapaz que sobe da base não recebe só isso aí, a gente sabe, né? Mas também eu não tô querendo que ele receba, porque isso aí é um salário, desculpa até os termos, é um salário de miséria, é um salário muito ruim. Não dá pra ninguém sobreviver com isso daí, é muito ruim, o dinheiro é muito pouco mesmo. Tanto é que o brasileiro, ele sempre arruma um jeitinho de ganhar uma grana a mais, né? Entendeu? Ou, por exemplo, eu fui motoboy muitos anos, né? Eu trabalhava em 2 lugares. Tinha o meu lá, de carteira assinada, e à tardezinha fazia entrega numa padaria, fazia entrega de umas quentinhas numa época, outra época eu fazia uns freelance no restaurante, entendeu? E aí vai, um sushi, entendeu? Teve época que eu estava trabalhando em 3, 4 lugares, né? Entendeu? Sempre no meu lado, de carteira assinada, e fazendo outra coisa. E fora outras coisas, né, que eu trazia para vender, né? Lá de Minas Gerais trazia um queijinho para vender, uma cachaçinha mineira, entendeu? Né? E ali, tudo trabalhando honestamente, correndo atrás do meu, sem sacanear ninguém, entendeu? E é isso aí. O que acontece? Então, galera, a gente tem que abrir a mente aí, nós torcedores do Corinthians, temos que ver a melhor forma para o nosso time, porque tá complicado.
Galera, nós vamos ficar nessa até quando? Vendo nosso time se deteriorar. Esse super mundial aí, essa Copa do Mundo de clubes, cara, era pro Corinthians estar lá. Imagina a nossa torcida lá, gente. Ó, a torcida do Flamengo fez uma festa lá, bacana e tal. Mas pra mim, a festa lá, a torcida que eu vi fazer mais barulho foi a torcida do Boca Juniors. Cantando o tempo todo lá. Mesmo com o time perdendo, eu vi eles cantando nas ruas e tal. Uma barulhada danada, né? O River Plate não vi tanta coisa assim. Vi também torcida chata, enjoada. Mas a torcida do Boca Juniors bem enjoada mesmo, bem chata, sabe? Assim, bem parecida com a nossa. E é isso. A gente tem que parar, rever nossos conceitos, mudar muitas coisas lá no papel. Eu vou falar mais uma vez, vou ser repetitivo. Não é possível que numa imensidão de 30, 35 milhões de torcedores não tenha uma equipe que tenha condições. 20, 25 pessoas, sei lá, 15 pessoas, eu não sei quantas são precisas, para chegar no clube. Ó, você vai fazer isso, ó, você vai ficar com marketing, você vai ficar na diretoria de futebol, você vai ficar lá na base, você vai ser responsável por, sei lá, e eu vou ser o presidente. Todos vocês vão me responder aqui, certo? Por que eu digo isso? O presidente tem que ser um cara que seja respeitado, porque tudo de ruim que acontecer vai ser culpa dele. Eu me lembro quando o Flamengo estava se reestruturando, boa parte da torcida do Flamengo não quis aceitar o que ele disse. Ficavam chamando ele de banana de melo, tá? Agora muitos não vão assumir que falaram isso, mas falaram, tá? E a internet está aí, só vocês irem lá atrás e procurar. Muitos chamavam ele de banana de melo, muitos falaram que ele era um presidente omisso. Um monte de gente postava um monte de coisa nos status. O cara foi lá, fez o que tinha que fazer, trabalhou calado e encaminhou o Flamengo para ficar essa potência. Depois o outro presidente que veio, com o estatuto modificado, com tudo lá feito, ele sabia que ele não podia cometer nenhum crime de responsabilidade. E outra, ele também estava junto com o Bandeira no começo dessa mudança que teve lá no Flamengo. E ele ficou lá, foi o Landim, né? Ele ficou lá bastante tempo e eles continuaram, mantiveram o Flamengo ali pagando as contas em dia. Você não vê abrir uma manchete da Globo e diz que o Flamengo tá devendo isso, devendo aquilo, entendeu? Os caras estão sendo um exemplo de gestão. O outro, nosso rival aí verde, o Palmeiras, gente. Paulo Nobre chegou lá, injetou um dinheiro e os caras estão aí agora, meu irmão. Olha lá, se classificaram. Até o momento é o brasileiro que está indo mais longe na Copa do Mundo de clubes. E aí, nós corintianos, vamos ficar nessa até quando? Vamos ficar deixando eles ir lá, participar, fortalecer a marca deles? Porque é o seguinte, se eu sou um cara de fora, se eu sou um estrangeiro, e eu vejo lá, primeira Copa do Mundo de clubes, esses times aqui estavam. Aí o Palmeiras chegou em tal fase. Aí meu clube vai contratar um jogador. Aí, Palmeiras, eu ouvi falar nesse nome, calma aí, caraca, eles estavam na Copa do Mundo de clubes. Pô, lá tinha uns jogadorzinhos bons, cara. Pô, os caras lá são profissionais. Pô, vamos dar uma olhada nos jogadores dele? Vou na internet aqui rapidinho. Caramba, olha só, rapaz. O Estevão que tá aqui no Chelsea, que a gente não sabe se vai brilhar ou não, né? Veio do Palmeiras. O Endrick que tá lá no Real Madrid, caramba, veio do Palmeiras. Caramba, entre outros jogadores que estão aqui pela Europa. Rapaz. Aí o cara vai pesquisar um pouco mais a fundo. Aí vai olhar lá que os caras têm tantos, não sei quantos títulos. A gente aqui do Brasil fica falando que foi via fax e tal. Eu também tô nessa linha, não vou me ausentar não. Eu acho que deveria dar para eles os títulos, para eles, pro Santos, para qualquer outro clube, tá? O título é o seguinte, ó. Você ganhou em tal época tal taça. O nome dessa taça é isso. Não converter para Campeonato Brasileiro. Porque, sei lá, eu achei que ficou muito feio. Mas é a minha opinião. Um torcedor rival, os palmeirenses estão cagando pro que eu vou falar. Mas eu tenho certeza que se fosse pro Corinthians também, eles iam pensar dessa maneira.
E agora eu vou falar, vou ser diferente de muita gente. Se isso aí fosse pro Corinthians, eu também não ia querer que reagrupasse e virasse tudo um título só não, tá? Eu queria que fosse chamado de uma outra taça mesmo, entendeu? Ah, mas aí o Mundial de Clubes de 2000 você acha que é Mundial mesmo? Sim, eu acho, porque nós estávamos lá, porque nós merecemos estar lá. O regulamento do Mundial de Clubes, ele é o seguinte: se o Mundial fosse disputado no Japão, o campeão japonês do ano poderia participar. Como o Mundial foi no começo dos anos 2000, quem foi o campeão brasileiro de 99, de um ano antes? Foi o Corinthians. Quem deveria estar lá e não quis participar, né, foi o Palmeiras. Acho que ele recebeu o convite da FIFA e não quis participar. Pelo menos é isso que dizem, eu não sei, eu tinha 9 anos. E aí foi o Vasco que tinha ganhado a Libertadores de 98. Tá explicado? Então aquele título pra mim é válido, tá? E se fosse o Corinthians que tivesse ganhado esse monte de taça, aí a gente nem vai atrás. Se ir atrás, deve ter alguma, entendeu? Eu nem quero saber. O que ganhou lá pra trás, ficou com o nome que era de lá da época e acabou. Vamos falar de agora. E se o Brasileirão amanhã ou depois mudar o nome para algum outro campeonato, aqui nós temos até o momento 7 brasileiros. O que vier agora é o de agora e acabou. Assim fica melhor. Não apaga a história daquela época e não fica querendo unir um monte de coisa para somar, entendeu? Enfim, é minha opinião. Cara, o Corinthians precisa de um choque de gestão, mas não esse que o Augusto prometeu aí não, tá? Quando eu falo essa palavra só me vem ele na cabeça. Esse cara aí também enganou muita gente. Nós precisamos melhorar, cara, em tudo, sabe? Não dá pra continuar assim, não dá. Tá chato já falar sempre das mesmas coisas, os mesmos assuntos. Eu vou fazer um outro vídeo aqui falando o que eu faria se eu fosse o presidente lá do Corinthians, tá? Eu não vou falar nesse aqui não, pro vídeo não ficar muito longo, porque eu ia fazer uma mudança radical. Então, galera, muito obrigado aí a todos vocês que estão me acompanhando aí. Um abraço.